Olá! No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer essa capa de suplá dupla face. Então, com uma capa você consegue fazer 3 combinações diferentes para sua mesa. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal e deixa seu curtir no vídeo. Isso me ajuda a continuar trazendo novas ideias de costura aqui para você. Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre o tamanho do suplá. Eu tenho aqui uma base de MDF e ela tem 35 centímetros de diâmetro. Hoje em dia é bem fácil você encontrar essa base de MDF para você comprar assim. E pelo que eu andei pesquisando, os tamanhos mais comuns são de 30 a 38 centímetros. Então essa aqui minha tem 35 centímetros, eu acho que é um tamanho ideal para o tamanho do prato que eu tenho aqui. E se você não souber o tamanho da base que você vai usar, considera que esse tamanho que eu vou fazer aqui dá para uma base de 33 centímetros a 38 centímetros. Menor que isso vai ficar muito grande, vai ficar sobrando tecido, e maior vai ficar faltando tecido. Hoje eu vou ensinar para vocês essa capa dupla face, mas eu já tenho aqui no canal um vídeo onde eu explico esse acabamento aqui, que eu faço com viés de elastano. Então ele fica um acabamento bem simples de fazer e fica também aqui bem bonito. Então eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu faço esse acabamento aqui com esse viés de elastano. Então, começando aqui, eu peguei o meu primeiro tecido, eu estou usando tricoline, e eu fiz aqui um círculo de 45 centímetros de diâmetro. Então, a gente pode considerar que esses 45 centímetros de diâmetro vão servir para uma base de 33 a 38 centímetros de diâmetro. Para fazer o risco aqui é bem simples, você pode pegar a tua base, caso você tenha uma base, e você aumenta 5 centímetros aqui na lateral da base. Então, se tua base tem um tamanho diferente dessa de 35, você vai aumentar 5 centímetros ao redor. E é só você ir riscando aqui, ó, 5 centímetros, para fazer aqui o tamanho da base. Depois você liga os pontinhos e já faz o risco. Vou te mostrar também uma forma, caso você não tenha uma base aqui para fazer o diâmetro. Então, outra forma que você pode fazer para cortar a tua base é a seguinte: você vai dobrar o teu tecido em 4. Então, como aqui o meu diâmetro tem 45 centímetros, a metade de 45 é 22,5. Então, eu vou dobrar aqui o meu tecido com 22. E eu vou dobrar ele aqui uma vez e vou dobrar ele mais uma vez. Então, ele vai ficar dobrado em 4. Então, dobrei aqui no meio e dobrei aqui. Nota que ele tá com uma faixa aqui, que ela vai sair fora essa faixa. Você também pode cortar o quadrado de 46 por 46 e dobrar e arredondar ele também, se você achar mais fácil. Mas aqui eu tô fazendo direto no tecido inteiro. E agora eu vou ir marcando aqui 22,5 centímetros. Então, aqui do cantinho eu vou marcando, ó. Aí você só liga aqui os pontinhos que você marcou. E aqui a gente já vai ter aqui o tecido também com os 45 centímetros de diâmetro. Então, se você comprar 45 centímetros de tricoline por 1,5 m, você vai conseguir tirar 3 capas. Se você fizer ela simples, você vai tirar 3, e se você fizer ela dupla face, então você vai tirar 1,5, né? Então, você precisa de mais 45 centímetros para tirar 3 capas. Então, aqui eu vou fazer com essas duas estampas, aqui já começando a decoração de Natal. Direito do tecido com direito do tecido. Vou colocar aqui só uns alfinetinhos para ficar mais fácil na hora de costurar. E aqui você pode ver que deu uma diferença no corte, é normal. Então, você sempre corta uma peça e corta as demais peças por essa primeira. Até você pode fazer primeiro o molde no papel, que é mais simples. Faz o teu molde no papel e depois você só risca aqui que ficam todas as peças do mesmo tamanho. Então, aqui eu vou costurar
com a linha de cor diferente, né? Vermelho e verde, que depois na hora do acabamento vai ficar bem certinho. E aqui eu vou costurando um pé de máquina. Para quem não sabe o que é um pé de máquina, eu vou medir o final do meu pé aqui do calcador e eu vou deixando sempre ele reto com o tecido aqui dessa forma. Vou costurar com o ponto 2,5, que aqui é um ponto considerado pequeno, porque o acabamento fica melhor. Se você faz o ponto muito distante, depois não fica tão legal o acabamento. E aqui, como é um círculo grande, é bem simples de costurar. Então, você só vai virando levemente o tecido, contornando aqui a curva. E antes de chegar aqui, de fechar a minha costura, eu vou deixar um espaço aberto aqui. Aqui tem mais ou menos uns 6 centímetros. Mas isso aqui não é uma regra, se você quiser pode deixar mais, que a gente vai virar a nossa peça por aqui. Já vou tirar aqui os alfinetes. Agora eu vou dar uns piquezinhos aqui em toda a volta do suplá. Os piquezinhos aqui é um cortezinho no tecido, que eu chego aqui bem próximo da costura, mas sempre cuida para não cortar a linha da costura. E eu vou fazer isso aqui em toda a volta da peça. Então, agora eu vou desvirar aqui pelo buraquinho que eu deixei. Aqui é só empurrando aqui para fora. Agora eu vou na máquina fazer um pesponto ao redor aqui, bem na pontinha do tecido, para deixar bem assentadinho, para mim não precisar ir no ferro. E também vou fazer outra costurinha que é pra gente passar o elástico. Então aqui eu vou passar uma costurinha de acabamento, um pesponto. E para fazer esse pesponto, o que eu vou fazer? Ó, tá vendo que o tecido aqui ó, fica meio dobradinho para dentro? Então você nunca pode deixar assim, você sempre tem que empurrar aqui, ó, a costura bem para a ponta. Então eu vou empurrando aqui, ó, a sobra do tecido lá interna, para ela ficar bem certinha a dobra aqui na pontinha. Por isso que a gente deu os piquezinhos, porque senão a gente não consegue fazer esse acabamento aqui, fazer isso vir bem aqui para a pontinha, porque é arredondado. Então, eu vou ajeitando aqui bem, vou começar aqui por onde eu deixei o espaço em aberto. E eu vou fazer uma costurinha bem na pontinha. Aqui você também pode optar por só passar no ferro, em vez de fazer essa primeira costurinha. Mas eu acho mais rápido já fazer a costurinha aqui. Então, pode ver que conforme eu vou costurando, eu vou ajeitando aqui, né? Empurrando a costurinha bem para a ponta, para ficar bem certinho aqui. Sempre cuidando para o tecido de baixo não aparecer aqui para o lado de cima e nem o de cima aparecer para o lado de baixo. Então, agora eu tô chegando aqui na parte que eu deixei aberto para desvirar. E agora eu preciso fechar essa parte desse buraco aqui, deixando somente 2 centímetros aberto. Então, aqui eu só vou dobrando com a mão aqui mesmo, ó. Seguindo a curva. Então, se você deixar muito aberto, fica um pouco mais difícil para você fazer essa parte. Então, tenta não deixar muito aberto para você desvirar. Então, aqui eu só dobro e acerto aqui o tecido para fazer o final aqui do acabamento. Então, aqui, ó, ficou só um pouquinho aberto aqui. Então, assim ficou o acabamento de toda a volta. E agora eu vou passar mais uma costura aqui com uma distância de um pé de máquina. Então, da mesma forma que a gente fez a primeira costura lá no recorte, se baseando, agora também, ó, eu vou me basear aqui o final do pé com o final aqui do recorte do meu tecido. Ou se você fez a costurinha um pouco mais distante aqui que a minha, da pontinha, você baseia aqui pela tua costurinha, que a gente precisa deixar aqui um espaço de pelo menos quase 1 centímetro para passar o elástico. E essa aqui eu dou a volta no tecido todo, tá? Essa aqui não precisa deixar nenhum espaço em aberto. Então, agora eu vou pegar aqui 60 centímetros de elástico e vou passar aqui dentro da capa. Para isso, eu uso aqui um alfinetinho de segurança. Vou encontrar aqui a parte que eu deixei aberta e vou passando aqui o meu elástico.
Então aqui tá. O tamanho do elástico pode variar um pouquinho dependendo da qualidade do teu elástico. Então às vezes ele é um pouco mais firme, você vai precisar deixar um pouco maior. Ou se ele for mais molinho, esse tamanho vai dar. Mas você vê, depois que você terminar de passar teu elástico aqui, se você achou que ficou muito aberto, você diminui um pouquinho o elástico. Então aqui, para não ficar muito grosso, eu vou na máquina costurar. Então eu transpasso aqui um por cima do outro e dou vários retrocessos aqui para emendar o elástico. Então agora eu vou puxar aqui para dentro todo o restante do elástico. E agora eu vou terminar de fechar aqui o buraquinho. Então aqui ficou prontinha a nossa capa dupla face aqui para o suplá. O acabamento fica super bonitinho aqui no fundo. E aqui é só a gente virar ela pro lado que a gente quer colocar. Então essa é uma peça que está super em alta ainda. Está sendo muito usada na mesa posta e eu acho que no final do ano é uma das épocas que mais é usada, porque todo mundo gosta de enfeitar e decorar a casa no final do ano. Então é só um detalhe que vai dar toda a diferença na decoração da sua mesa do final do ano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.